Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos para a nossa aula número 4? Vamos ver um PGR prontinho e que vocês poderão baixar e editar, que já está na descrição desse vídeo. Mas antes, vamos ver o que a NR1 pede para a elaboração do PGR. Eu trago uma novidade. Estamos pensando em uma forma de conceder certificado para nossos alunos aqui no YouTube. Fique de olho nas próximas aulas. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Soraya Pereira, engenheira de segurança do trabalho. Para ajudar o canal, pessoal, peço para você dar um like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Bem, vamos começar a nossa aula de PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Qual é a documentação? Qual é o conteúdo do PGR? O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de risco e plano de ação. E é isso que tem no nosso documento editável aí, já na descrição desse vídeo para vocês. De quem é a responsabilidade da elaboração do PGR? Bem, a NR1 traz o seguinte: os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. Então, a responsabilidade é da organização. A organização talvez não tenha pessoas habilitadas para saber distinguir perigo, risco, criar plano de ação, fazer o inventário, e nós seremos contratados por essa empresa. O que a empresa precisa, pessoal? A organização precisa tornar público. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à inspeção do trabalho. Então, tudo que for feito no PGR tem que ser público. Uma atenção especial eu peço para vocês sobre a NR18, que é de indústria da construção, a NR22 de mineração e a NR31 de produtor rural. Essas NRs aqui, essas três têm um PGR específico, tá? Então, se você for solicitado para atender essas áreas, fiquem atentos para esses usos, porque tem outros detalhes diferentes da NR1, né? Então, foi contratado ali por uma indústria da construção, mineração, produção rural. Você vai ter que olhar essas NRs que são específicas, são setoriais, certo? Vamos lá. Então, tem o inventário de risco e tem o plano de ação, certo? O inventário de risco é a primeira etapa do PGR. São duas, o inventário de risco e o plano de ação. Então, vamos logo, de uma vez por todas, aprender a fazer o tal do inventário de risco. O inventário de risco ocupacional deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implantadas. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. O inventário de risco ocupacional deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por no mínimo 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica, tá, pessoal? Então, todas as alterações que forem feitas no PGR têm que ser guardadas por 20 anos. E o inventário deve ser
atualizado. Então, vamos fazer aqui um lembrete. Eu tenho o GRO, que foi o assunto da nossa aula 3, gerenciamento de risco ocupacional, geral da empresa. Então, é um gerenciamento, não é um documento, tá? São várias coisas que você precisa fazer, mas precisa comprovar que foram feitas, que são feitas, tá ali no GRO. Do GRO, eu tiro o inventário de risco, o plano de ação para formar o quê? O PGR. Antes, eu tinha o PPRA, certo? Mas a nota técnica número 51.363 de 2021 já nos disse, já mostrou que o PPRA não vale mais. Então, o que vai acontecer? Quando eu precisar dos dados para encher o PCMSO, o que eu vou usar? O PGR, tá? Então, PPRA não existe mais. A gente vai tratar agora só de PGR. Então, pessoal, o que acontece? Você recebeu uma ligação, foi chamado por um cliente. O que você precisa saber? Em primeiro lugar, vamos pegar o CNPJ da empresa, certo? Perguntar se ela tem PPRA, um PCMSO, etc. E pedir cópia. Se não tiver nada disso, perguntar com quais produtos químicos ela trabalha. E aí, com esses dados em mãos, já conseguimos ter uma ideia do que precisamos. Então, com o CNPJ, já fazemos a pesquisa, achamos o KENAI. E com a NR4, vemos qual é o grau de risco da empresa, certo? Tem risco químico? Qual? Vamos pesquisar a FISPIC do produto. E aí já conseguimos saber quais são as necessidades legais que a empresa precisa atender. Antes da vistoria, a gente já consegue saber disso, só com o CNPJ da empresa. E quando a gente for fazer a visita, a gente vai verificar o que a empresa faz. Então, na visita, você vai verificar ali o que ela faz. Tem máquina, tem caminhão, quantos turnos, tem escritório, como são os processos. Temos que entender a lógica da empresa, entender todos os processos. E aí, dentro do que é desenvolvido na empresa, vamos avaliar os riscos para cruzar a probabilidade com a severidade, certo? Para a gente avaliar o risco, a gente vai usar uma matriz de risco, que eu vou ensinar aqui para vocês nessa aula, como que a gente vai usar a matriz de risco para poder cruzar a probabilidade e a severidade e aí montar o nosso documento. E a gente vai fazer o quê? Escrever o que vimos, as partes interessadas e elaborar o nosso documento. Isso daqui é um resumo prático do que a gente precisa fazer na etapa do inventário. Processos de avaliação de riscos. Identificar os trabalhadores expostos, utilizar dados já disponíveis sobre a exposição, utilizar métodos e técnicas validados, quantitativos ou semi-quantitativos, realizar medições exploratórias quando aplicável. E a parte de escrever. O inventário de risco ocupacional deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho e caracterização das atividades. C. Descrição de perigo e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação dos fatores ou circunstâncias. Descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição das medidas de prevenção implementadas. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia, nos termos da NR17. A avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação do risco e tomada de decisão. Como identificar perigo e classificar risco? A organização deve avaliar
os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Então, vamos entender, primeiro, o que é risco ocupacional, segundo, o que é perigo, porque isso daqui também gera muita dúvida e não dá para você ter dúvida, porque você precisa avaliar o risco e identificar os perigos, certo? Então, a gente não pode confundir. Perigo ou fator de risco ocupacional, perigo ou fonte de risco ocupacional significa o quê? Fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde, elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. E o risco ocupacional significa que combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, o risco ocupacional está ali relacionado com probabilidade e severidade, certo? Então, perigo é a fonte que sozinha ou combinada pode causar um risco. E o risco é a exposição a essa fonte, é a chance de acontecer algo. Como identificar perigo e classificar risco? Então eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos. Perigo, altura. Qual é o risco? Risco de queda, certo? Perigo, superfície quente. Qual é o risco? Queimadura. Perigo, tanque de combustível. Qual é o risco? Explosão. Avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção, certo? Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance da sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Qual é a ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês e que geralmente eu uso? É a matriz de risco, tá? Você define como vai ser a sua matriz, 3x3, 4x4. Eu vou usar aqui uma matriz 5x5 da AIA, que é a Associação Americana de Higiene Ocupacional, onde são definidas as gradações qualitativas da exposição. Vamos aprender agora como identificar os perigos e avaliar os riscos. Então, aqui, a matriz de risco coloca aqui de um lado a probabilidade, rara, pouco provável, possível, provável, muito provável, e a severidade, como leve, menor, moderada, maior e extrema. E aí junta, por exemplo, o que é muito provável com o que é o extremo, esse daqui é o maior risco que você tem. O que é raro e de severidade leve é o menor que você tem. E aí a legenda desse risco é a seguinte: nesse lugar aqui, ó, onde junta, na junção de leve, severidade leve e probabilidade rara, é um trivial. Aqui onde é verde, é tolerável. Aonde tá essa outra cor aqui, meio marronzinha, laranja, é um risco moderado. A amarela é o substancial e o vermelho intolerável. O que você pode ver aqui, ó? Os métodos de controle e ações para cada um desses riscos, pela ordem de prioridade. Então, primeiro,
eu vou trabalhar em cima do intolerável. É necessário ter uma ação imediata ou interrupção da atividade, se é certo que aquilo vai acontecer. É substancial, então é um controle necessário. É um risco moderado. Controle adicional, se possível, viável. O quarto aqui, ó, um risco tolerável. Nenhum controle adicional é necessário. E o risco trivial, nenhuma ação necessária, tá? Então, aqui a gente consegue fazer a tal da avaliação de risco usando uma metodologia conhecida que é a matriz de risco. Vamos agora, pessoal, já para o nosso documento, ver todos os itens aqui e ver essa matriz de risco, como é que a gente usou a matriz de risco, como que a gente dividiu, avaliou os riscos, certo? Então, aqui está esse documento de 29 páginas que você precisa colocar aqui já na capa o nome da empresa e datar. Eu trago sempre um índice. Claro que esse daqui é um modelo editável, fiquem à vontade para fazer as mudanças de acordo com o que o seu cliente necessita, tá, pessoal? Não dá para copiar e colar, porque cada empresa vai ter as suas necessidades. Mas esse já é um documento de partida para você que está perdido sobre o que é PGR, já começar a fazer os seus trabalhos. Então, a gente começa com a identificação do estabelecimento, tá? Razão social, endereço, isso tudo completo, tá, pessoal? O CNPJ, o QNAI, o grau de risco. Aqui o GES é o grupo que tem as mesmas funções, que exercem a mesma função. Aqui no caso eu coloco se tiver uma empresa 4. Então, sei lá, é uma oficina de costura. Então, eu tenho 20 costureiras, é um GES. Eu tenho o pessoal da faxina, é um outro GES. Eu tenho o pessoal do setor administrativo, é um outro GES. Então, aqui eu coloco o número 3. Então, eu vou avaliar os riscos desses 3 grupos, tá? Atividade econômica principal, o número de funcionários. E aí, se tiver outra atividade secundária, daí eu coloco o número de funcionários dali também, tá? Então, você vai fazer de acordo com o que você precisa. A jornada de trabalho, se precisar, você põe uma coluna aqui indicando os turnos que tem essa empresa, o responsável da empresa, o telefone de contato dessa pessoa responsável e o responsável pela elaboração desse documento. O que é importante, né? O engenheiro de segurança do trabalho pode fazer esse documento, o gerente da empresa pode fazer esse documento, mas você sendo um engenheiro, você não precisa de ART, pela NR1 não precisa de ART, mas pelo CREA, né, pelo órgão, a gente precisa emitir uma ART. Então, se você for engenheiro e está elaborando, não custa colocar aqui o número da ART que você tirou para esse documento. E aí você vai descrever as atividades e descrever o local da execução dessa atividade também. Aí aqui tem um textinho de introdução para embasar o seu documento, né? Então, este documento foi elaborado de acordo com a NR1, com a portaria X. O GRO, Gerenciamento de Risco, deve constituir o PGR. Explica tudo aqui, fala também da NR7, do PCMSO, que está tudo junto, além da NR9, que está tudo junto aqui, englobando o PGR. Fundamentação legal conforme a NR1. Então, vou citar aqui o que precisa, o que a norma pediu, eu vou colocar aqui nesse textinho também. E aqui, o item 3.2, Programa de Gerenciamento de Risco, eu coloquei aqui que tem que ter no mínimo o inventário de risco e o plano de ação. Mas depois vocês vão baixar. Eu não quero ficar muito tempo com vocês nessa parte, porque eu quero ir já
para a parte do inventário, tá? Então, aqui um textinho também do que é o inventário, do que é o plano de ação. E esse item de preparação para emergências, um fluxograma hierárquico, fluxograma do PGR, abrangência. Este programa abrangerá os riscos identificados e perigos gerados nas atividades e processos produtivos em todos os ambientes de trabalho da organização, conforme estabelecido na NR1. Beleza. Eu coloquei aqui também os termos e definições, aí fique à vontade para, dependendo do que tiver no seu programa, acrescer alguns termos ou tirar, certo? E o critério do risco, aqui é importante destacar para vocês. De acordo com a ISO 31000, gerenciamento de risco, a organização poderá definir, conforme apetite de risco, o que será insignificante, aceitável ou intolerável de acordo com os perigos, riscos encontrados em cada estabelecimento, ou também utilizar a metodologia existente, tá? Então, essa foi a metodologia utilizada aqui nesse PGR. Fiquem à vontade para usar matriz de risco da AIA, BS 8800, enfim, existem várias formas que você pode usar para avaliação aqui do seu risco. Então, matriz de riscos. A matriz de probabilidade versus severidade é um meio de combinar classificação qualitativa ou semi-quantitativa de consequência e probabilidade a fim de produzir um nível de risco ou classificação de risco. Ela é utilizada para classificar os riscos, fontes de risco ou tratamento de risco com base no nível de risco. É comumente utilizada como uma ferramenta de seleção quando muitos riscos foram identificados. Então, aqui está dizendo o peso, né, reversível leve, sem danos significativos, reversível severo, ferimentos superficiais, pequenos cortes, contusão. E aqui, ó, pessoal, no 4, fatal ou incapacitante, amputação, fratura, tá? Então, esses aqui são os níveis de severidade e a probabilidade. Altamente improvável, improvável, pouco provável, provável, tá? Esses aqui são os pesos, esses daqui são os pesos e uma matriz que foi feita aqui, no caso, severidade versus probabilidade, uma matriz 4x4. E aí tá aqui, ó, a matriz já feita aqui, ó, probabilidade, severidade, reversível leve, altamente improvável, aqui relevante, e aqui, nesse caso dessa matriz 4x4, o item 4 fatal ou incapacitante, a severidade, e a probabilidade provável fica aqui esse risco crítico. Os outros, irrelevante, baixo, médio, alto e crítico, certo? Aí a hierarquia das medidas de controle. Nós falamos bastante dela também na aula de NR1 e na aula de GRO. As medidas de controle de risco seguem a hierarquia estabelecida na NR1 e NBR ISO 45001 de 2018, gestão de SSO, que são: primeiro, proteção coletiva; segundo, medidas de engenharia; terceiro, medidas administrativas; e quarto, quando não puder fazer nenhuma dessas, EPI, tá? A gente tem mania de chegar alguém ali, ó, vamos dar o EPI. Não, pessoal, vamos avaliar. Dá para fazer uma medida de proteção coletiva? Dá para fazer uma medida de engenharia? Uma administrativa? Aí sim, a gente vai ceder o EPI para o trabalhador. Então, a metodologia da avaliação. Os riscos ocupacionais foram avaliados de forma qualitativa e quantitativa. Qualitativamente foi analisado os ambientes de trabalho e as operações desenvolvidas, procurando identificar em loco algum risco ambiental ou de acidente porventura existente. E quantitativa, por exemplo, aqui o ruído, e aí a gente traz qual foi o equipamento que foi feito a medida dos decibéis
do ruído, tá? Se for o caso, pode colocar em anexo ali os laudos que vieram junto. E aí vem essa planilha aqui, ó, inventário de riscos. Inventário de riscos ocupacionais, identificação dos perigos e classificação dos riscos por grupo de exposição similar, o GES. Grau de prioridade das ações, P1, medidas não urgentes que podem esperar, né? Aqui. Certo? P2, medidas com urgência moderada. P3, medidas urgentes, devem ser feitas o quanto antes. Então, do que a gente levantou, tem aqui P1, P2, nenhum P3, tá? E aí, o GES é 1, né? Depois você já descreveu quais são os trabalhadores do GES 1, qual é o setor, o total de trabalhadores. Você vai caracterizar o processo de trabalho, descrição detalhada do setor. Então, por exemplo, piso cimentado industrial, pé direito de 8 metros, parede de alvenaria com revestimento de tinta, iluminação natural, artificial, lâmpadas fluorescentes, se tem ventilador, se tem exaustor, tudo isso faz parte da descrição do setor. Agora eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil a leitura aqui. Então tá, o agente E de ergonômico, perigo fonte. Então, fatores ergonômicos, qual é o dano? Doenças osteomusculares, padrão legal, NR17, fonte geradora, levantamento de peças metálicas, postura inadequada, certo? Se tem EPI, nesse caso não tem, porque eu estou tratando da NR17, de fatores ergonômicos, mas aqui, ó, quando eu tratar aqui do fator físico ruído, qual é o dano no sistema auditivo? Qual é o limite 85? Qual é a fonte geradora desse ruído? Policote, lixadeira, máquina de solda, furadeira, gerador, enfim. Qual é a fonte geradora? E o controle existente? Não tive como fazer os outros controles, então vem aqui, protetor auricular e o CA do seu protetor, do seu equipamento de proteção individual. Com esse protetor auricular, a atenuação foi para 16 dB, certo? É eficaz? Sim ou não? Sim. Certo? E aí é uma avaliação quantitativa. Avaliação de risco aqui, então, entrou no provável. Irreversível severo, o risco é alto. A prioridade é P1 e diz aqui monitorar após adotar medidas de controle, tá? Beleza, depois a gente vai para o plano de ação. E aqui, pessoal, eu coloquei todos os outros riscos encontrados, né? No caso aqui, ó, é um risco físico também, radiação não ionizante, danos nos olhos, trabalho com solda, máscara de solda, CA, né? É reversível severo, então monitorar após, certo? E aqui você vai pegar aí seu modelinho. Se tiver um outro setor administrativo, o que você vai fazer? Você vai colocar quais são os riscos, tá? Químico, físico, ergonômico, biológico. E aí, usando a sua matriz, você vai classificar se é baixo, se é alto, tá certo? E aqui o critério para monitoração da exposição, aqui o último item dessa sua planilha. Ok. Procedimento de segurança do trabalho. Uso de EPI, a empresa é obrigada a fornecer,
cabe ao empregador fazer isso, aquilo outro, cabe ao empregado usar, né? Então a função X vai usar protetor auricular, máscara, enfim. A função 2 vai usar luva, avental, tudo você vai descrever aqui. E aqui eu trouxe um pouco, né, da ilustração de alguns protetores, de alguns EPIs. E aí agora eu vou tratar equipamento contra incêndio. Nas instalações prediais da empresa deverá existir extintores de incêndio que deverão obedecer às seguintes recomendações. Vocês vão dar uma olhada aqui, ver se isso cabe para vocês. Sobre a inspeção, sobre o treinamento, sobre o combate ao fogo. As classes, os tipos de extintores que você vai usar para cada uma das classes. Ilustração da sinalização de piso, sinalização de parede, certo? As sinalizações de segurança que tiver na sua indústria, no seu comércio. Se você tem produtos químicos, como que tem que ser a estocagem e o manuseio desses produtos, né? Então, aqui eu coloquei alguns itens, mas vai verificar quais são os produtos químicos que tem ali na sua empresa, na sua indústria. Então, você vai ver a FISPIC, como deve ser estocado, como deve ser manuseado aquele produto. O agente físico ruído, aqui também está falando. Está falando algumas consequências do ruído, você pode trazer aqui também as consequências do uso daquele produto químico, né? É uma série de coisas que você pode colocar. Aqui eu estou trazendo sobre solda, sobre andaime, porque eu precisava colocar isso no meu PGR. Os tipos de andaime. E o plano de ação, pessoal. Então, eu já fiz lá o inventário e agora eu vou trazer o plano de ação para esse PGR aqui. Então, realizar treinamento sobre o uso, guarda e conservação de EPI é uma ação. Por quê? Adequar normas de segurança e saúde vigente na NR6. Responsável: profissional de segurança do trabalho. Como? Através do treinamento. Quando? Aí já vem o meu cronograma em janeiro do ano X, né? Depois eu vou, com o tempo, continuando isso daqui, ver se isso deu certo, se não deu, colocar os status, certo? Então, aqui é a primeira versão do nosso documento. Realizar treinamento sobre trabalho em altura, adequar normas de segurança e saúde vigentes da NR35. Responsável, profissional com proficiência que atende a NR35. Como? Através de treinamento. Quando? Em janeiro também, né? Registrar a entrega de EPIs, substituição dos EPIs, bem como treinamento para sua correta utilização em ficha apropriada, assinada obrigatoriamente pelos empregados. Por quê? Adequar normas de segurança e saúde vigente na NR6. Quem é o responsável? A gerência da empresa. Como? Adotar fichas de entrega de EPI. Quando? Todos os meses. Quando for necessário, teve avaria no EPI, entrou um funcionário novo, então isso tem que ser feito todos os meses. Elaborar laudo de insalubridade. Adequar a norma NR15. Quem vai fazer? O profissional de segurança do trabalho ou medicina do trabalho. Como? Elaborando o laudo. Quando? Em fevereiro e março, tá? Então, esse daqui é um plano de ação. Então, aqui, ó, fornecer instruções sobre os riscos com produtos químicos, adequar as normas de segurança da NR26. Quem vai fazer? O profissional de segurança do trabalho através de treinamento. Quando precisa ser os treinamentos? Nesses meses aqui que estão com xizinho. Certo? Realizar a montagem dos andaimes, adequar de acordo com a NR18. Trabalhadores que irão utilizá-los, obedecer a NR18, quando? Em janeiro também. Elaborar e executar o projeto de AET, Análise Econômica do Trabalho, adequar normas de segurança e saúde vigentes na NR17. Quem vai fazer é profissional legalmente habilitado
como ele vai fazer? Vai elaborar o laudo. Quando? Aqui no mês de março. Então, lá no seu inventário, você viu que existe um risco alto de causar um dano por causa de risco ergonômico, então você põe aqui no seu plano de ação que há necessidade de elaborar uma análise ergonômica de trabalho, certo? O representante legal da empresa assina. Estamos chegando no fim aqui, ó. O que você precisa fazer que é importante colocar nesse nosso documento? A declaração de recebimento e compromisso do PGR. A empresa, através de seu responsável legal pelo estabelecimento, objeto desse programa, declara ter recebido o PGR devidamente elaborado, com prazo bienal para revisão, tá? Da etapa de avaliação de risco, comprometendo-se a cumprir o que nela consta, responsabilizando por quaisquer ônus que venham a ocorrer provenientes dos órgãos fiscalizadores pelo não cumprimento dos dispostos legais em matéria de segurança e saúde do trabalho. É importante a gente colocar isso aqui, tá, pessoal? Você elaborou, mas quem tem a responsabilidade de revisar, de verificar, além dos outros itens, se deve fazer uma adequação, readequação, é o pessoal responsável pelo estabelecimento, pela organização. Então, é importante ter essa declaração. E aí, a assinatura do representante legal da empresa. E para encerrar, eu coloquei esse item, ó. A elaboração deste documento foi embasado nas normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, em especial a NR1, que trata das disposições gerais e do gerenciamento dos riscos ocupacionais, e nas determinações do Ministério do Trabalho, tendo como objetivo integrar todos os programas, ferramentas e metodologias referentes à segurança e saúde do trabalho, buscando a preservação da vida e potencialização dos resultados dessa organização através do ambiente de trabalho mais seguro. Este documento foi elaborado em uma via contendo 29 folhas impressas por computador somente no anverso, sendo essa última devidamente datada e assinada, certo? E aqui você pode, na hora de criar ali o seu PDF, assinar digitalmente, tá? Já falei sobre a validade dos programas. Então, esse é o PGR editável que eu coloquei aqui para vocês. E fiquem de olho aí nas próximas aulas que eu vou trazer as informações para quem fez esse curso de GRO, PGR, NR1 poder ter o seu certificado. Muito obrigada!